Chegamos ao capítulo 17 desse livro apaixonante, Obreiros da Vida Eterna. Nesse capítulo que chama Rogativa Singular, nós vamos ver que o André está cada vez mais auspicioso nas perguntas, com a curiosidade atiçada, e a gente vai aprendendo com ele, né? Bom, aqui ele percebe que o Dimas está se recuperando lentamente dos pedichos que a família dele mesmo faz, das exigências que a família faz. Já o Fábio recupera rápido. O Fábio já tá andando por lá, o Fábio já conhece um monte de gente, o Fábio, ele só não se lembra, mas ele já andou por lá há muito tempo, ele já fez muita coisa e o André fica intrigado. Se o Fábio conhece tanta gente, como é que ele não se lembra? Se as pessoas lembram dele, como é que ele não tá lembrando? Ele fica pensando coisas assim, né? E o Fábio conseguiu até autorização para trabalhar, quando ele se recuperar um pouquinho mais, para continuar os trabalhos dele e tal. E a Zenóbia, ela tem uma consideração pelo Fábio, assim, pelo que ele faz, pelo tanto que ele progride rápido, que ela conseguiu para ele até uma chance de receber a visita da esposa. Já pensou? Ele tão pouquinho tempo desencarnado e a esposa já pôde ir lá conversar com ele. E daí foi organizado para essa noite. Bem lindo o encontro. Ela veio, ela também, toda elevada, toda doce, toda humilde. Quando ela chegou até lá, na casa transitória, ela estava toda feliz. E quando ela entrou no espaço que estava o Fábio, ela já se ajoelhou, beijou a mão dele. E daí as pessoas se admiraram assim, como ela é humilde, né? E aí o esposo disse, levante, Mercedes, não precisa disso. E eles conversaram tão bonito, coisa de gente mesmo elevada. Não teve aqueles escândalos, não teve choro, não teve nada. Os dois conversando bem bonitinho. Ele pediu notícia dos filhos e ela falou direitinho que os dois meninos estavam indo bem, que eles rezavam toda noite. Ela falou que já tinha conseguido emprego, que um seu fulano lá já tinha dado emprego para ela, que estava trabalhando, e que o maiorzinho cuidava do menor enquanto ela estava fora, que não lhe faltava nada, estava tudo de bom. Daí ela disse, eu só espero que você não fique chateado. E ele disse, do quê? Aí ela falou, porque ela sentia a falta dele, né? Daí ela foi contar que na hora das refeições, o espaço dele ficava vazio e ela estava fazendo um esforço danado de colocar mentalmente que Jesus estava ali ocupando o espaço dele. E que ela sentia uma dor no coração e aí todo mundo chorou. E eu aqui lendo o livro também, ó. Ai, que emocionante. O esforço dela para não sentir nem saudade, para não prejudicar o amado dela. E ele ali dizendo, você precisa ser firme, porque disso também depende a minha recuperação aqui. E eu tô achando você muito incrível, você é muito capaz, você vai dar jeito. E depois, Mercedes, tudo isso vai passar rápido, você vai ver. As crianças vão crescer rápido, tudo vai passar rápido. Quem sabe a gente se encontre em breve. Daí ele disse, eu já consegui autorização para trabalhar e eu já vou poder construir o nosso ninho por aqui. E é assim que funciona, né? Assim como aqui na Terra a gente constrói as casas e chama quem a gente ama, lá também. E ele já estava se programando para trabalhar e para construir uma casa para trazê-los. Ai, bonito demais. Daí se despediram, ele ficou bem, ela ficou bem. Ah, essa coisa de gente elevada, assim, né? É muito boa. Claro que eles não eram, assim, anjos sublimes, mas olha o esforço. Humanos normais, vivendo uma condição de maior elevação. Bonito. Bom, depois disso aí tudo, o André percebe que o Jerônimo recebe uma notícia e ele vai ter que se ausentar por um dia. Aí a curiosidade dele já ligou o radar, né? Por quê? O que aconteceu? O que ele vai fazer? Por quê? Pra onde ele vai? Enfim, teve que esperar um dia para saber. E quando o Jerônimo chegou, ele avisou para eles, olha, o serviço de desligamento da Albina tá suspenso por um tempo. Por quê? Porque o que aconteceu? Recebemos um pedido e ela vai ficar mais uns tempos na carne. A nossa função agora é manter o tônus vital, manter os serviços orgânicos dela funcionando para que ela fique mais um tempinho. Aí o André ficou louco, né? Uma vez eu já vi isso acontecer, mas o pedido tinha vindo do alto. Era amigo conversando com um amigo e aí decidiram que aquele ali ia ficar mais tempo. Mas esse pedido veio da crosta. Quem? Quem que pediu? Quem que conseguiu? Que espécie de pedido é esse que a pessoa consegue prorrogar o tempo de outra? Ah, daí as perguntas pipocaram na mente do curioso e aí
ele começou as perguntas e o Jerônimo disse, vamos para casa da Albina. Chegaram lá, a Albina estava na cama, bem debilitada, estavam todas as aluninhas dela, lembra que ela era evangélica? As aluninhas dela lá, tinha uns 14 discípulos, como o André disse, né? Rezando e cantando, e foi lindo de ver. E através daquela energia da reza, do ambiente mais organizado, assim, harmonizado, eles conseguiram fazer um bom passe. O Jerônimo conseguiu estabilizar as deficiências que ela tava nos rins, no pulmão, no coração, tava todo estragadinho. Ela estava bem debilitada e ele conseguiu arrumar o tônus vital, um monte de sistemas assim que já estava começando a falhar. Já começaram a arrumar e organizar e ela foi se sentindo melhor. E daí ela disse para as aluninhas dela assim, ai queridas, é por isso que como eu me sinto melhor, é por isso que o apóstolo Tiago recomendava a prece aos enfermos. Ah, que bonito, né? Ela sentiu no corpinho dela melhora e se lembrou lá do tempo de Jesus, onde o Tiago recomendava que a pessoa rezasse pelo enfermo. Ela disse, eu me sinto bem melhor. Daí ofereceram um caldinho para ela e fazia tempo que ela não queria nada. Quis o caldo, tomou, todo mundo ficou feliz. E aí o André assim, será que o pedido veio das discípulas dela? E o Jerônimo disse, não, deu uma explicação ali pro André, mas explicando que não, que a prece tinha sido boa, mas que ninguém altera a vontade divina. Tá, daí ele olhou para as filhas dela que estavam no quarto, assim, então foram as filhas? Súplicas filiais, tem mais poder? Daí o Jerônimo até achava engraçado, né? Deles, não, súplicas filiais são importantes sim, mas não foi por causa disso, não. Mas então, meu Deus, o que foi? Nisso, quando uma velhinha, né, que como ele chamava, já estava melhorzinha assim, ela perguntou para a filha mais velha dela, o Joãozinho, será que o Joãozinho pode vir aqui? Daí a filha já ligou e disse, claro, mamãe, já chamou o Joãozinho. Daí o Jerônimo explicou pro André, Joãozinho tinha sido abandonado ali na casa da Albina mesmo, e ela cuidava dele, e ele a chamava de vovó. E ele tinha 8 aninhos. E o Joãozinho estava agora, enquanto ela está acamada, estava morando lá com a filha mais velha da Albina. E aí, quando ele entrou no quarto, meu Deus, se iluminou, né? Ele olhou a vovó como adultinho que era, né, responsável, as pessoas mais elevadas, assim, né, todos perceberam a educação dele, ele entrou, cumprimentou as pessoas, foi lá e beijou a mão da avó e disse, ô vovó, como é que você se sente? E aí o Jerônimo contou que ele é um espírito elevado, não anjo ainda, não anjo, mas um espírito elevado, que muito já trabalhou pelo evangelho e dessa vez se aproximou de novo dessa família, principalmente da Albina, porque ele já tinha participado de trabalhos com a Albina há muito tempo, ele já pertencia ao grupo evangélico dela há muito tempo e ele tinha uma missão agora para cumprir junto com a família. E aí, quando entrou um menino e tudo aquilo, o André disse, foi por ele? Fico pensando, né? E aí o menino falou, ô vovó, eu tenho rezado tanto por você, você não pode ir embora. Daí ela disse, ô Joãozinho, eu tenho uma saudade de você e as coisas que você canta, que lindo, você pode cantar uma canção para mim? Daí ele disse, claro, vovó, o que você quer que eu cante? Daí ela escolheu uma música. Só que a música que ela escolheu falava de ir pro céu. E daí ele cantou a primeira estrofe, ficou engasgado e não conseguiu mais. E olhava para um, para outro, chorou e todo mundo chorou. E o André disse, até eu tava chorando. Só o Jerônimo, que não chorou, tava ali firme. Ah, mas foi muito emocionante. E ele disse, vovó, você não pode ir pro céu e tal. E aí, quando o André se tocou, foi uma criança que pediu e conseguiu a prorrogação do prazo? Aí Jerônimo disse, sim, uma prece fervorosa de uma criança enquanto encarnado, mas de um espírito de luz que veio fazer um projeto importante na evangelização e que precisa que a dona Albina continue em pé, íntegra. Sabe por quê? Aí Jerônimo perguntou para o André, você percebeu que a filha mais velha da Albina está grávida?
Daí o André falou, ah, sim, claro, no final já da gestação. E ele disse, sim, é por isso que a Albina precisa estar mais tempo encarnada, porque o desencarne dela causaria um choque emocional muito grande na filha e ela tenderia a ter complicações na gestação e poderia abortar a menininha que ela está esperando. Ah, é isso. E o Joãozinho? O Joãozinho é o espírito de luz que vai casar com essa menininha e vai tocar esse projeto para frente. Os dois já foram consortes, né, há muito tempo e são elevados e trabalham pelo Evangelho. E eles vão tocar esse serviço da Albina para frente. São os dois que vão fazer. Então, a pequenininha não pode desencarnar agora. E, sabendo disso, o Joãozinho, quando está fora do seu corpo, organizou toda a sua linha de contatos para que a Albina recebesse mais um tempo na carne. E o André falou, então era isso. Só porque ele é criancinha agora não quer dizer que ele não tenha bons contatos no plano espiritual. Vale para os dois lados, tá, gente? No caso ali, é porque ele tinha bons contatos do bem e conseguiu uma moratória, que ela ficasse mais tempo para que a amada dele conseguisse encarnar com segurança. E aí tudo aquilo que o Jerônimo fez ali no corpinho da Albina ia durar só alguns meses, só para dar tempo de a pequenininha nascer e está tudo bem com ela. Bonito, né? Pois bem, aí ele termina dizendo assim, ó, que a singular ocorrência enchia de encantamento e surpresa. Imagina, né? Tudo isso por causa da oração de uma criança. E contemplando sob forte enlevo a pequena família em santificado júbilo, que estava todo mundo ali no quarto ainda, né? Eu chegar à conclusão que ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Que incrível! Até o próximo capítulo.